Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Lucas, capítulo de número 24. Antes de lermos, vamos orar para que Deus nos dê sua graça mais uma vez, a fim de escutarmos mais uma vez sua palavra. Amém? Senhor, fala conosco através de tua palavra. Que ela possa ser a fonte da nossa meditação, assim como o caminho e o meio da nossa meditação. Que a tua palavra subjugue a nossa mente e a gente possa ver o mundo através dela, ver o nosso coração, ver tudo à nossa volta através da tua palavra. Que hoje, Senhor, seja um dia para se pensar e meditar na ressurreição, na tua obra, naquilo que a ressurreição de Cristo Jesus representa para nós. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos numa série de exposições, basicamente no Evangelho de Lucas, salvo alguns temas que a gente tem usado outros evangelhos, mas em especial o Evangelho de Lucas, para responder à pergunta: quem é Jesus? E chegamos hoje ao tema da ressurreição, a ressurreição de Cristo Jesus. Assim como na semana passada, no domingo passado, nós fizemos uma abordagem do capítulo 23, mostrando o quanto ele está ligado aos capítulos 3 e 4 de Lucas. Assim como o batismo, as tentações, lá na cruz, capítulo 23, Jesus passa por 3 tentações, semelhantes às 3 tentações no deserto, todas elas centradas na possibilidade de Jesus salvar-se a si mesmo. Se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. 3 vezes Jesus resiste àquela tentação na cruz. E então nós concluímos com aquilo que seria a morte de Jesus, como uma imagem também significativa do batismo na morte de Jesus da cruz. É interessante quando a gente lê um autor como Lucas e percebe que ele não escreveu o Evangelho sem se preocupar com a estrutura do texto. Pelo contrário, ele arquitetou o texto de uma tal maneira que é incrível quando a gente entende a estrutura do texto e o significado que o texto tem para as nossas vidas hoje. Assim como fizemos na semana passada, e analisamos o capítulo 23 à luz dos capítulos 3 e 4. Hoje a gente vai encerrar esse contexto da ressurreição de Cristo Jesus, não é? Com a leitura do último capítulo do Evangelho de Lucas, que é o capítulo 24, levando em consideração os capítulos 1 e 2. Para isso eu queria mostrar, em primeiro lugar, que esse texto, ele é um texto longo. Eu vou pedir que você acompanhe comigo, nós vamos ler bastante o texto hoje. Hoje vai ser um sermão com muita leitura, porque é necessária a leitura desse texto para que a gente entenda a estrutura do texto de Lucas, para que a gente entenda o que Lucas está querendo fazer nesse final, nesse desfecho do Evangelho. Esse capítulo 24, que nos interessa hoje, que vai do versículo 1 ao versículo 49, ele pode ser dividido em 3 visíveis partes, que eu vou chamar aqui de cena, 3 cenas. A primeira cena é a cena das mulheres e dos anjos. A segunda cena, eu chamei a cena dos discípulos e Jesus no caminho de Emaús. E a terceira cena
é a cena de Jesus com todos os discípulos. Assim como o capítulo 23 está relacionado com os capítulos 3 e 4, o 24 está relacionado com os capítulos 1 e 2. E para a gente entender essa relação, é preciso que, em primeiro lugar, a gente observe cada cena do capítulo 24, e em cada cena captar a ligação que Lucas está estabelecendo com aquilo que ele disse desde o início, como se fosse um desfecho, como se fosse uma resolução daquilo que ele apresentou no início, como se fosse a resolução de um problema que ele colocou no início do Evangelho, e que encontra agora a sua solução, que encontra agora o seu termo, que agora encontra paz no texto. Para isso nós vamos ler a primeira cena. A primeira cena vai do versículo 1 ao versículo 12. Acompanhe a leitura. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro, levando as essências aromáticas que haviam preparado. E encontraram a pedra do sepulcro removida. Elas entraram, mas não acharam o corpo do Senhor Jesus. E ficaram perplexas com isso. Então lhes apareceram 2 homens com roupas resplandecentes. Elas ficaram com medo e abaixaram os olhos para o chão. E eles disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então, elas se lembraram das suas palavras e, voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As mulheres que relataram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras que também estavam com elas. Mas as palavras delas lhes pareceram um delírio e não lhes deram crédito. Contudo, Pedro levantou-se e correu até o sepulcro, e abaixando-se, viu somente os panos de linho, e retirou-se admirado do que havia acontecido. Primeira cena é das mulheres que chegam de madrugada para fazer todos os procedimentos pós-morte de Jesus. Então isso está expresso nos 3 primeiros versículos, do 1 ao versículo 3. E o que acontece? Quando elas chegam lá, elas encontram a pedra, não é, removida, e logo em seguida entram. E ao entrarem, não encontram o corpo de Jesus. O corpo de Jesus não está ali. Então, do primeiro movimento, que é o da ressurreição, Jesus não está ali, o evento aconteceu, Jesus ressuscitou, elas se deparam com os vestígios da ressurreição e se assombram. Elas não viram, não testemunharam, não estavam ali na hora da ressurreição, mas elas chegam e veem naquele lugar os vestígios da ressurreição. Mas diante dos vestígios da ressurreição, elas então se assombram, e esse é o segundo movimento do texto que Lucas mostra, na parte A do versículo 4, quando elas se manifestam perplexas com tudo isso, elas estão assombradas com aquilo, elas estão, mas espera aí, o que aconteceu aqui? Elas têm uma questão, elas não estão entendendo o que está acontecendo, era para o corpo estar ali, mas o corpo não está, então muitas coisas passam na cabeça delas. E então, a gente vê no terceiro movimento do texto, Lucas chamando a atenção para a aparição de 2 anjos, certo? O texto diz o seguinte: elas ficaram perplexas com isso. Então lhes apareceram 2 homens com roupas resplandecentes. Então, na hora em que os anjos aparecem, elas reagem à aparição dos anjos de uma maneira muito interessante. Elas reagem perplexas, mas ao mesmo tempo atentas a um movimento dos anjos, que não é só aparecer, que não é só formar um conjunto de provas de ressurreição ali naquele lugar, mas, mais do que isso,
Os anjos estão ali para entregar uma mensagem. Os anjos estão ali para entregar um anúncio. Os anjos estão ali para dizer algo. E isso está exatamente do versículo 5 ao versículo 6a, quando eles fazem exatamente o anúncio da ressurreição. Até então já aconteceu a ressurreição, elas viram os vestígios da ressurreição, mas elas estão perplexas porque elas não sabem o que aconteceu ali. Então aparecem 2 anjos e esses 2 anjos dizem a ela o que aconteceu. Aqueles 2 anjos dizem a palavra de Deus. Eles dizem o seguinte: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Versículo 6, ele não está aqui, mas ressuscitou. Essa é a palavra dos anjos, essa é a palavra dos 2 homens resplandecentes, que diante das mulheres dizem, ele não está entre os mortos, ele está entre os vivos, ele ressuscitou. Essa é a palavra que chega até elas, a palavra do anúncio. E elas agora então precisam tomar uma posição diante desse anúncio. Diante desse anúncio, elas precisam ou acreditar na ressurreição de Cristo Jesus, ou então simplesmente capitular diante do anúncio dos anjos, questionando aquele anúncio, questionando aquela mensagem, questionando aquele testemunho. E então, do versículo 6b ao 7, Lucas faz questão de mostrar um movimento que vai se repetir nas 3 cenas. A relação da memória com a ressurreição. Não é à toa que na ceia e na celebração dela se requer a memória. É interessante como nesse texto, não é, do versículo 6b em diante, não é, o texto ele é muito claro com relação à memória, dizendo: lembrai-vos de como vos falou ainda na Galileia. Os anjos requerem daquelas mulheres memória. Memória, obviamente, não com relação à ressurreição, mas a memória segundo aquilo que Jesus havia dito. Elas precisariam lembrar do que Jesus disse de diversas vezes e de diversas maneiras. Elas precisariam recordar. Então os anjos dizem: lembrai-vos de como vos falou ainda na Galileia. E aí o ponto fundamental das 3 cenas: é necessário, essa expressão importantíssima, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. É necessário, não foi um acidente, não foi uma emboscada, não foi um acontecimento aleatório, era necessário que Cristo fosse entregue aos homens, fosse humilhado por pecadores, fosse crucificado e ressuscitasse ao 3º dia. É necessário. E quem havia dito isso? Jesus, pelo menos na ocasião em que Jesus diz a Pedro, reconhecendo que aquilo que Pedro havia dito acerca dele foi por iluminação do Espírito. Logo em seguida Jesus diz a ele: é necessário que o Filho do Homem padeça e sofra nas mãos dos principais líderes religiosos. Os anjos estão pedindo para que aquelas mulheres lembrem do ensino de Jesus. Era hora de lembrar que Jesus havia dito que era necessário a crucificação e a ressurreição no 3º dia. No versículo 8, a gente percebe que as mulheres tomam consciência dessa mensagem, desse ensino de Jesus. Versículo 8: então elas se lembraram das suas palavras. E depois de lembrarem das palavras de Jesus, o que elas fazem? O 7º movimento: elas testemunham aquilo que elas ouviram. Veja só o que diz no versículo 9 ao 10. E voltando do sepulcro, anunciaram
todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As mulheres relataram essas coisas aos apóstolos. As mulheres que relataram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras que também estavam com elas. Então perceba que o movimento todo das mulheres, é de espanto, elas não sabem o que acontece com o corpo de Jesus, os anjos aparecem e dizem para elas o que aconteceu, Jesus ressuscitou. E o que os anjos requerem dela? Que elas lembrem do que Jesus havia dito. E Jesus havia dito, é necessário que ele fosse entregue na mão de pecadores, fosse crucificado e fosse ressuscitado no terceiro dia. Elas precisariam lembrar disso, para que elas pudessem crer que elas estavam diante agora da ressurreição, e foi exatamente isso que aconteceu. Elas lembraram do ensino de Jesus, e ao lembrar do ensino de Jesus, ao lembrar das palavras de Jesus, elas então acreditaram na ressurreição de Jesus. Jesus está vivo, mesmo que elas não tivessem visto Jesus em carne e osso, elas sabiam que a palavra daqueles anjos correspondia com a palavra de Jesus e, portanto, era verdadeira. Gente, isso é radicalmente impressionante. Porque toda a história do pecado começa com a mãe de toda a humanidade duvidando, questionando a palavra de Deus. Lucas está mostrando que agora as mulheres que chegam no sepulcro, elas encontram o sepulcro vazio, elas ficam assombradas com o sepulcro vazio, mas agora aparece diante delas um anjo, e esse anjo diz a palavra do Senhor, e elas acreditam na palavra de Deus, elas confiam na palavra de Deus, e o contrário, a coisa mais incrível acontece logo em seguida. Aqueles que deveriam acreditar na palavra, aqueles que deveriam confiar na palavra, eles, diante do testemunho das mulheres, diante do anúncio das mulheres, o que acontece? Duas reações. Lucas faz questão de mostrar duas reações que os discípulos têm em relação às mulheres. Duas reações. Primeiro, dúvida. Versículo 11. Mas as palavras delas lhes pareceram um delírio e não lhes deram crédito. Versículo 12. Veja o que acontece no versículo 12. Contudo, tenham lá, ele não está acreditando muito nessa história, mas parece que ele deu um crédito para as mulheres. Está meio confuso, ele está meio assim, será? E quem é o sujeito? Pedro. É Pedro que então levanta-se e corre até o sepulcro. Mas por que Pedro corre até o sepulcro? Por que ele está correndo para lá? Porque foi Jesus quem disse para ele: é necessário que o Filho do Homem sofra, seja humilhado, seja envergonhado, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Pedro sabia disso, Jesus tinha dito isso a Pedro, tinha dito isso a todos os seus discípulos. Então Pedro corre até o sepulcro e, abaixando-se, viu somente os panos de linho. E veja, ele se retirou dali, como as mulheres quando encontraram o túmulo vazio, espantado, assombrado. Jonas, qual é a relação disso? Qual é a correspondência disso com o capítulo 1 de Lucas? Agora a coisa vai pegar fogo. Por que a coisa vai pegar fogo? Porque quando a gente vai lá para o capítulo 1 de Lucas, vai lá para o primeiro capítulo de Lucas. Primeiro capítulo de Lucas. Capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Veja só como começa o versículo 12. O versículo 12 está dentro do contexto, não é, em que Zacarias vai receber o anúncio de um anjo acerca da vinda do Messias, e que esse Messias vai ser pré-anunciado, não é, por aquele que virá antes do Messias, que é João Batista, e que, por sinal, será aquele a quem a sua esposa dará luz. E ele está dentro do seu ofício sacerdotal, exatamente no momento
em que um anjo aparece diante dele. Isso está presente no versículo 11. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. Então a dimensão do assombro, a primeira reação, portanto, de Zacarias é de assombro. Ele se assombra com o fato de que apareceu um anjo naquele contexto. Afinal de contas, não era comum aparecer um anjo ali. Mas no versículo 13 e 17, esse anjo, ele vem com a finalidade de anunciar, porque é sempre assim, o anjo está ali aparecendo em Lucas para entregar algum anúncio, ele está ali sempre para entregar uma mensagem. Então agora esse anjo, não diferente dos dois anjos lá do final do capítulo 24, ele também apareceu aqui no início para entregar uma mensagem, para fazer um anúncio, e o anúncio está nos versículos 13 a 17, preste bastante atenção nesse anúncio. Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e tu o chamarás João. Terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele, porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno. Ele converterá ao Senhor, seu Deus, muitos israelitas. Irá adiante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de constituir um povo preparado para o Senhor. Então o anjo aparece dando a notícia, dando o anúncio, e dizendo, é isso que vai acontecer. Então depois do anúncio, em vez da reação de Zacarias ser uma reação de recepção, afinal é a palavra de Deus, afinal é Deus que está falando, afinal é um recado que vem de Deus, Zacarias duvida. Versículo 18. Então Zacarias perguntou ao anjo, como terei certeza disso? Pois sou velho, e minha mulher também tem idade avançada. Então, depois da dúvida, o anjo exorta, e o anjo exortou de uma maneira bem dura. 19. Ele diz assim, e o anjo lhe respondeu, eu sou Gabriel, e sempre estou diante de Deus. Fui enviado para te falar e te dar essas boas novas. Ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, pois não creste nas minhas palavras, que no devido tempo se cumprirão. Perceba que desde o início, Lucas está colocando um desafio para o seu leitor. Que desafio é esse? Confiar na palavra do Senhor. Não é provar que Jesus ressuscitou. Não é achar evidências para provar que Jesus ressuscitou. Não é fazer conta. Não é fazer arqueologia para acreditar que Jesus ressuscitou. O que Lucas, desde o início, está colocando quase que como um desafio, que é o desafio desde o homem lá no Éden, o desafio único de confiar na palavra de Deus, de acreditar na palavra de Deus. E é justamente aquilo que Zacarias não consegue. Zacarias não consegue acreditar na palavra de Deus. Em contrapartida, e isso é surpreendente, isso é um quadro, isso é uma pintura, Lucas devia ser um pintor. Surpreendentemente, o versículo 26 mostra algo incrível. Veja só o que diz no versículo 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse, alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas, ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada. Veja, é o mesmo padrão. As mulheres ficam perturbadas com o que vem, Zacarias fica perturbado com o que vê, Maria também, não diferentemente, fica assombrada com o que ela está vendo. Ela está diante de um anjo, que aparece dizendo que ela é muito favorecida. E então, depois desse assombro, no versículo 26 ao 29, o versículo 30 segue o mesmo padrão. O anjo vem, aparece, aquele que vê o anjo fica assombrado, depois do assombro o anjo vem e entrega uma
Mensagem, um anúncio. E o anúncio é exatamente o seguinte, do versículo 30 ao 33. Então o anjo lhe disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Depois disso, a gente vê que a reação de Maria só poderia ser ou de dúvida, ou de incredulidade, ou de confiança. E o que acontece? A atitude dela, diferente da de Zacarias, é uma atitude de confiança na palavra de Deus. E sabe qual é a pista da confiança? A pista da confiança não são os vestígios. A pista da confiança é a memória, é lembrar do que o Senhor disse. Veja o que acontece do versículo 34 ao 38. Então Maria perguntou ao anjo: como isso poderá acontecer se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, espera um filho, sendo já idosa. Aquela que era chamada estéril está de 6 meses, porque para Deus nada é impossível. 38. Maria então disse: aqui está a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. Primeira coisa que Lucas quer mostrar para a gente é a reação diferente de 2 protagonistas que recebem o anúncio da encarnação, o anúncio da vinda do Messias. Uma reação é de dúvida, outra reação é de confiança. Uma reação é de incredulidade na palavra de Deus, a outra é de confiabilidade na palavra de Deus. Será que isso acontece na segunda cena? Vamos voltar para Lucas capítulo 24. Vamos ver o que acontece na segunda cena. Será que acontece a mesma coisa? Lucas capítulo 24. Vamos ler a partir do versículo 13. Nesse mesmo dia, 2 deles seguiram para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: do que estás falando pelo caminho? Eles então pararam tristes. Um deles, chamado Cleopas, respondeu: és tu, o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E eles responderam: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele, e não achando o corpo, voltaram afirmando ter visto uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Ou seja, não era necessário.
E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram um povoado para onde se dirigiam, Jesus fez com quem ia seguir adiante, como quem ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo, o distribuía. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu diante deles. E disseram uns aos outros: acaso nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Observe agora a estrutura desse texto, como é semelhante da cena primeira. Veja só, do versículo 13 ao 15, que é o momento em que eles estão encontrando ali com Jesus, não é? Eles estão indo para Emaús, e o ambiente é um ambiente, não é, soturno, eles não estão soltando rojões, eles estão tristes, eles estão lamentando a morte de Jesus, e de repente Jesus, no caminho, entra, e eles estão andando juntos, de repente eles notam que Jesus está ali com eles. Isso é importante, gente, absolutamente importante. Porque Jesus está caminhando com eles, fisicamente. Eles estão vendo Jesus. Eles estão diante do vestígio, não. Eles não estão diante do vestígio, eles estão diante do Cristo ressurreto. Mas eles não enxergam, não veem Jesus. Então Jesus, né, pergunta para eles por que eles estão tristes. Isso é uma pergunta retórica. Pergunta retórica é aquela pergunta que ninguém tem dúvida. Você só está perguntando porque você quer, de alguma forma, provocar ali, né, uma discussão. Então Jesus pergunta para eles: o que aconteceu? Homem, você é o único que não está sabendo o que aconteceu nesses últimos dias? O que aconteceu? E então eles dizem: Jesus, aquele a quem nós esperávamos. Eles contam o desespero deles, a desesperança deles. Para eles, a morte de Jesus representou o fim de tudo. Então a gente tem um primeiro movimento que é o regresso, porque eles estavam, veja, tinha acontecido a Páscoa, a morte de Jesus aconteceu exatamente nesse período, e eles estão voltando agora de Jerusalém para Emaús, estão regressando. E nesse movimento é que Jesus acompanha eles. Mas é nesse momento que também se manifesta, como a gente viu no versículo 16, a inconsciência deles com relação ao fato de que eles estão diante de Jesus. Eles estão com Jesus, Jesus está vivo, mas eles vivem como se ele não estivesse vivo. Conversam com ele como se ele não mais estivesse entre eles. Falam com Jesus como se Jesus não estivesse diante deles. Falam de Jesus como se Jesus não estivesse mais ali. E termina com a apresentação da sua própria incredulidade. Do versículo 17 ao 24, é só a expressão da incredulidade, da desesperança por conta da morte de Jesus. E então, não é um anjo, mas é o Filho de Deus, e o Filho de Deus como anjo, que não só deu a mensagem, mas depois da mensagem, na reação da dúvida, na reação da incredulidade, qual é a reação do anjo? Exorta. Então Jesus vai e exorta eles. Exorta com relação à incredulidade, em primeiro lugar, e em segundo lugar, exorta para o fato de que eles precisariam lembrar. Lembrar do quê? Aquilo que Jesus estava batendo na tecla desde o primeiro dia, desde o primeiro momento com eles. É necessário que o Filho do Homem padeça, sofra, seja crucificado, no terceiro dia ressuscite dentre os mortos. Então, depois disso, do versículo 28 ao versículo 32, a gente vê a tomada de consciência dos discípulos. Eles tomam consciência
Eles entendem o que está acontecendo, mas eles entendem de uma maneira incrível. Do versículo 28 ao versículo 32, a gente vê que Jesus fica com eles, eles vão partir o pão, e é a maneira de Jesus partir o pão e de distribuir, de entregar, que acontece algo maravilhoso. O que aconteceu aqui, gente? Os olhos deles foram abertos. Você não pode ler uma frase dessa e não lembrar do Jardim do Éden. É um pecado mortal você ler uma frase como essa e não lembrar da primeira refeição que os homens fizeram nesse mundo. Na primeira refeição que os homens fizeram nesse mundo, quando eles comeram do fruto, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. Será que Lucas está fazendo uma relação fortuita? Será que Lucas está assim, jogando com as palavras? Ou será que Lucas está querendo que o seu leitor lembre-se aqui de um movimento que está acontecendo desde lá e que está se repetindo agora, mas de uma outra maneira? Me parece que o versículo de número 31, que diz: então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu, parece exatamente a conclusão de tudo aquilo que se espera de uma experiência real com aquilo que de fato vai mudar a nossa vida. A libertação do nosso olhar, a capacidade de enxergar, que não vem de nossa própria inteligência, mas que vem por obra graciosa do Espírito Santo. Da mesma maneira que o pecado fez com que os homens abrissem os seus olhos para enxergar apenas a si mesmos, e enxergar apenas os ídolos de seu coração e se voltar para eles, a ressurreição de Cristo Jesus deve abrir os nossos olhos para enxergar uma realidade maior do que nós mesmos. Como isso se sucede no capítulo 2? Vamos lá para o capítulo 2. O capítulo 2 é muito extenso, mas tem uma cena do capítulo 2 que está em relação direta com a segunda cena do capítulo 24. Que cena é essa? Vocês lembram que Jesus... A gente tem poucas narrativas da infância de Jesus, né? Tem aqueles chamados pseudepígrafos, não é? Os livros que de alguma forma retratam ou tentam retratar a infância de Jesus, mas são livros que não passaram, não é, numa pesquisa um pouco mais cuidadosa e no cânon, né, que são os livros que contam, por exemplo, a infância de Jesus, como o Evangelho de Tomé, etc., conta aquela história, não sei se vocês já ouviram aquela história de que um dia, eles contam nessa história, né, de que Jesus estava assim parado no lugar, um moleque passou correndo, tropeçou no pé de Jesus, Jesus olhou para o menino e disse: morra! Aí o menino morreu. Aí levaram para o templo o menino, né? Aí chegou lá no templo, aí o sumo sacerdote falou assim: mas cadê Jesus? Não, Jesus está lá do outro lado. Aí quando o sumo sacerdote vai atrás de Jesus, Jesus sabendo que o sumo sacerdote ia dar uma bronca em Jesus, antes que ele abrisse a boca: fique mudo! E aí o sumo sacerdote ficou mudo, não pôde repreender Jesus. José passou o dia inteiro correndo atrás de Jesus, né? Aí quando José tenta encontrar Jesus em algum canto, Jesus já estava no templo, não é? E aí ele estava diante do menino, ressuscitando o menino e, não é, curando, dando novamente a voz ao sumo sacerdote, porque o seu pai havia chegado e intercedido, pedindo: filho, por favor. Não é? Então imagine você que é por conta disso que a gente não aceita, não é? Ninguém vai aceitar, obviamente nenhum cristão em sã consciência vai aceitar esses textos como sendo plausíveis, porque eles não refletem o caráter de Jesus. Então o que a gente vê? A gente tem uma curiosidade imensa com a infância de Jesus, não é?
E Lucas, ele retrata um dos momentos mais interessantes da infância de Jesus. Que momento é esse? Na Páscoa. Era uma Páscoa. Eles tinham enfrentado a Páscoa, e como os discípulos no caminho de Emaús, eles estavam regressando. E qual é o contraste dos discípulos de Emaús com José e Maria? Os discípulos de Emaús estão com Jesus do lado e não sabem que Jesus está do lado. José e Maria estão voltando de Jerusalém, achando que Jesus está do lado, mas Jesus não está do lado deles. Eles estão andando e vivendo a vida deles, como se Jesus estivesse presente, mas Jesus não está com eles. Então a primeira coisa que chama a atenção é o contraste que Lucas vai estabelecer entre, num primeiro momento, aqueles que estão regressando da Páscoa, voltando com Jesus, achando que Jesus está com eles, mas não está. E aí o que acontece? Quando eles se dão conta de que Jesus não está com eles, o que eles fazem? Quantos dias? 3 dias procurando Jesus. 3 dias procurando Jesus. Quer ver? Olha comigo o capítulo 2, versículo 43 a 46. E passados os dias da festa, ao regressarem, o menino ficou em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Veja o versículo 44. Pensando que estivesse entre os companheiros de viagem, andaram o caminho de um dia e passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não o acharam, voltaram a Jerusalém em busca dele. 3 dias depois, eles o acharam. Onde, gente? No templo. E ele estava sentado entre os doutores, ouvindo-os e fazendo perguntas, e todos os que ouviam ficavam admirados com sua inteligência e com suas respostas. Quando viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu estávamos te procurando muito ansiosos. Preste atenção. E ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que eu devia estar na casa de meu pai? Eu quero chamar a tua atenção para a mesma palavra que se repete. Não sabíeis que eu devia estar na casa de meu pai? É necessário estar na casa do meu pai. Mas eles não entenderam o que Jesus dizia. Eu acho que a gente precisa muito mais do que inteligência para entender o que Jesus tem para dizer. A gente precisa da luz do Espírito Santo. A gente precisa da graça de Deus. Somos cegos que só enxergaremos Jesus se for pelo poder do Espírito Santo. Para terminar, a terceira cena. Lucas capítulo 24. Versículo 36 em diante. Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: Paz seja convosco. Mas eles, assustados e com medo, pensaram que estavam vendo algum espírito. Ele, porém, lhes disse: Por que estáis angustiados? E por que surgem dúvidas em vosso coração? Olhai as minhas mãos e os meus pés, pois sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Admirados e ainda sem acreditar por causa da alegria, Jesus lhes perguntou: Tendes aqui alguma coisa para comer? Então eles deram um pedaço de peixe assado, e ele pegou e comeu na frente deles. Depois lhes disse: São estas as palavras que vos falei estando ainda convosco. O que diz aí? Não entendi. Eu não entendi.
era necessário. Por que Lucas está com essa obsessão com essa frase? Que obsessão é essa de Lucas por esse é necessário? Porque Lucas quer que o seu leitor fique com essa frase na cabeça o tempo todo. É necessário, eu devia, eu tinha que fazer, era necessário. Por que Lucas está falando isso o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo? Era necessário que se cumprisse tudo que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Como Lucas conclui, com isso a gente conclui o sermão de hoje. A dinâmica é mais ou menos a mesma. O que vem em primeiro lugar? Assombro. Tem que ter alguma coisa que vai assombrar. Tem que ter um taumatzen, um espanto. Aquilo que provoca a reflexão, aquilo que provoca o questionamento. Não é aquilo que causa espanto por ser algo tão belo e tão maravilhoso. Não, é aquilo que provoca desconforto. É aquilo que faz você fazer a pergunta: como assim? Como? Aquilo que exige, aquilo que é uma convocação para o seu pensamento. Aquilo que não tem como você olhar e não pensar. O Evangelho não é para pessoas que não queiram pensar. O Evangelho não é para pessoas que não queiram desfrutar do pensamento. O Evangelho é para pessoas que pensam sim, mas não podem só pensar. Não podem só pensar. Versículo 36 a 37, eles estão assombrados porque Jesus apareceu. E ele apareceu de uma forma tão espetacular que no primeiro momento eles acham que Jesus é um espírito, é um fantasma. O que seria algo sem carne e ossos. E o que colocaria diante deles uma espécie de: não, isso é plausível. É plausível. Se for um fantasma, é plausível. É racional. Então a gente quer crer nas coisas que são racionais. Esquece! O Evangelho não é e nunca será uma espécie de movimento em que você vai encaixá-lo a fim de que ele se torne plausível para você. Ele vai estilhaçar a sua mente. Não porque ele seja irracional, mas é porque ele é maior do que a tua razão, ele é maior do que a tua inteligência, ele é maior do que os teus pensamentos. Não é que ele é irracional, contraditório, é que ele extrapola, ele é maior do que tudo isso. Não cabe na sua cabeça. Então, eles se espantam. E logo em seguida vem a dúvida, não é isso? Versículo 38. Eles, porém, lhes disse: por que estáis angustiados? E por que surgem dúvidas em vossos corações? Gente, eu acho esse um dos temas mais importantes entre os fiéis, entre os discípulos de Jesus. Ninguém confessa a dúvida. Crente não confessa a dúvida. Crente esconde a dúvida. Nós somos mestres em esconder nossas dúvidas. A gente tem vergonha. Joga ela para dentro do coração. Por isso a gente é louco. Porque o louco não diz com a boca não há Deus. O louco diz é com o coração não há Deus. É com o coração que o louco, o insensato, duvida. Nossa boca pode confessar. E eu espero que isso seja o grande desafio desse final do sermão de hoje. Um desafio é a gente repensar tudo o que a gente cantou hoje aqui. Minha pergunta não é se você entendeu o que você cantou. Minha pergunta é se você crê no que você cantou hoje aqui. Se você crê no que você confessou hoje aqui. Porque a gente pode confessar com a boca, mas o coração está atravessado de dúvidas, como aqueles discípulos que estavam com seus corações atravessados de dúvida. E aí sabe o que Jesus faz? Dá uma de Ravi Zacharias lá. Dá uma prova. Dá uma evidência. Qual que é a evidência dele?
Versículo 39 a 40. Olhai as minhas mãos e os meus pés, pois sou eu mesmo, apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. Eu vou repetir de novo. Jesus disse que ele tem o quê? Quê? Ah, carne e ossos. Mas ele não ressuscitou? Mas o que Jesus está dizendo que ele tem? Ah, carne e ossos. Muito bem. E aí o que Jesus pede para eles fazerem? Pode tocar, pode pegar, não é fantasma não. Jesus não quer que eles fiquem com o plausível. O plausível é acreditar que Jesus não é um fantasma. Isso é legal, isso todo mundo entende, não é fácil de entender. Dá para entender de novo. Não, Jesus quer estilhaçar a cabeça deles. Põe a mão aqui, vê que isso aqui é carne e osso. É carne e osso esse negócio, mas não faz sentido. Como assim é carne e osso? É isso o Evangelho. Você entendeu o Evangelho? É isso. Se você tentar tornar o Evangelho plausível para você, seu Evangelho é pequeno, é do tamanho da sua cabeça. O Evangelho é maior do que você. É tua cabeça que tem que estilhaçar. Eu estou usando essa frase por causa da última leitura do Chesterton, da ortodoxia, onde ele diz exatamente isso. Quando as nossas doutrinas, as doutrinas centrais da fé cristã, elas nos escandalizam, nós cristãos, nos escandalizam. Não por elas serem belas, mas por elas serem exatamente uma afronta à plausibilidade. A plausibilidade. Queremos que seja plausível. E então, Jesus dá a prova. Mas você acha que resolveu a situação? Ainda não. Não tinha mulher aqui na história, né? Só homem, né? Versículo 41a. Admirados, a palavra é taumatzen, espantados, aquele espanto que vem de questionamentos, né? Porém, é um espanto diferente. Admirados e ainda sem acreditar. Caramba, é Jesus mesmo. Mas eles ainda não conseguem acreditar no negócio. Então Jesus lhe perguntou: tendes aqui uma coisa para comer? Não, aí não. Aí não. Tudo bem, você é de carne, você já não é um fantasma. Eu já sei que você não é um fantasma. Mas agora dizer que você vai comer, quer dizer que depois de ressurreto você ainda come. E você vai fazer o quê? Você vai continuar comendo? Por que você come? Por que você precisa comer se você ressuscitou? Para que isso? Não. Você vai ainda comer? Acha um peixinho assado aí para mim aí. E aí foi isso que fizeram. Fizeram um peixinho assado. E aí o que Jesus fez? Gente, escandalizou todo mundo, né? Aqui eu fico imaginando, sabe aquela cena dos fariseus, quando encontram Jesus comendo com publicanos e pecadores? Jesus comendo com publicanos e pecadores, bebendo com eles. Ele é um glutão, beberrão. Não é? Eu imagino aqui os discípulos olhando Jesus comendo um pedaço de peixe. Mas é a coisa mais normal um homem comer um peixe. Não é normal alguém que tem carne e osso comer peixe? Você ficaria assustado porque alguém comeu peixe assado? Assim, nossa, cara comeu peixe, que coisa incrível! Não. Mas por que Jesus comeu peixe e se tornou uma coisa tão incrível? Sabe por quê? Porque nos nossos sonhos, o nosso corpo está fora. Nosso corpo não é uma bênção. Porque nos nossos sonhos, nosso corpo é a razão do sofrimento, nosso corpo é a razão das tentações, nosso corpo é a razão do pecado, nosso corpo não parece ser algo bom. E como platônicos, ou neoplatônicos, ou médio-platônicos, a gente acaba de alguma forma achando que o corpo não é algo que deve ser redimido. E se existe uma mensagem que Lucas quer com toda a ênfase do mundo mostrar para os seus leitores, é exatamente aquilo que nenhum judeu esperava um dia ouvir. É possível vida após a morte. E não só vida após a morte. É possível vida após a morte em carne e osso. Assim como um dia foi possível Deus se fazer em carne
e osso. Se você é capaz de acreditar que Deus não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e assumiu a carne e o osso dos homens, por que não acreditar que a morte não teria poder para colocar um fim na carne e nos ossos de Jesus? Por que não acreditar que a redenção envolve o corpo? Por que não acreditar que o que Deus quer redimir é o homem como um todo, e o homem como um todo é entendê-lo na sua medida corpórea? Mas há alguém que poderia objetar dizendo: mas Jonas, será que a mensagem que está por detrás de toda a intenção de Lucas em comunicar que Jesus ressuscitou em carne e osso é simplesmente para dizer que um dia eu vou ressuscitar e ter um corpo? Não! 1000 vezes não! Você só tem uma pista para que um dia você possa acreditar, se Deus te der essa graça de você um dia enxergar que é possível você ressuscitar em carne e osso, quando Ele vier e julgar e realizar o fim último de todas as coisas. Então você também perceberá que há algo muito mais importante e que a ressurreição de Jesus veio mostrar. A ressurreição é sim uma base para te ajudar a crer na ressurreição do corpo, mas Lucas não está preocupado com isso. Jonas, por favor, termina logo com a minha angústia. Desde o começo desse sermão eu estou esperando isso. Me diga, por favor, por que a ressurreição é tão importante para Lucas? Porque a ressurreição deve ser sempre a prova de um cristão sobre a palavra de Deus. Lucas está preocupado com a nossa confiança na palavra de Deus. Se a gente crê na palavra de Deus. Quando a palavra de Deus nos diz que haverá um novo céu e uma nova terra, cremos na palavra de Deus? Cremos na ressurreição de Jesus Cristo? Cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos? Cremos que um dia Ele virá para nos levar para o eterno lar? Cremos que Ele está vivo? Cremos que Ele não perdeu o seu corpo para subir aos céus? Isso a gente vai ver semana que vem, não vou adiantar. Cremos que Ele está com o seu corpo junto ao Pai? Cremos que Ele vai permanecer corporeamente por toda a eternidade, para nos representar diante de Deus por toda a eternidade? Cremos nisso? Só há uma maneira de responder essa pergunta. E ela está exatamente no nosso coração. Quando a gente tem dúvidas no coração, não é com lógica que elas são resolvidas. E a gente pode ser muito arrogante, achando que a gente pode resolver as dúvidas do coração com o nosso brilhantismo, com nossa intelectualidade. Mas as dúvidas do coração, elas nos humilham. Elas nos humilham. Porque elas nos roubam a esperança. Elas nos roubam a alegria. A ressurreição de Jesus, ela é a prova mais clara de que a palavra de Deus se cumpre. A ressurreição é a prova de que vale a pena confiar na palavra de Deus. A ressurreição é a prova que precisamos para acreditar na palavra de Deus. Como será que a gente está conduzindo a nossa vida hoje? Será que você conduz a sua vida pensando que a morte não é o fim? Porque é muito comum a gente pensar a vida a partir do que a gente é capaz de suportar.
e a gente pode fazer planos, levando em consideração o tempo de vida que temos. Mas e se você crê que Cristo ressuscitou e a sua ressurreição não foi em vão? De que a sua ressurreição, ela é fundamental para acreditarmos na palavra de Deus. E se Ele não ressuscitou, a palavra de Deus é vã. De que se Ele não ressuscitou, então não era necessário Ele passar pelo que Ele passou. Se Ele não ressuscitou, então a palavra de Deus não faz o menor sentido. A grande pergunta é, por que então duvidar da ressurreição? A pergunta não é como você é capaz, né, de acreditar na ressurreição de Cristo Jesus. A pergunta é como você consegue. Como você consegue duvidar da ressurreição de Cristo Jesus?